Você já se viu na hora do rush no transporte público, embalado como sardinha, apenas para se deparar com o cheiro inconfundível de suor da pessoa à sua frente? Bem, esta situação pode provocar alguma irritação. Especialmente quando essa pessoa acaba sendo um idiota antissocial e tagarela, discutindo com um amigo ao telefone no viva voz? E quando alguém o chama, ele apenas solta alguns palavrões e prossegue com seu comportamento. Todos nós já passamos por isso, encontrando pessoas desagradáveis no mundo exterior. Buracos estão por toda parte. Eles estão no ônibus, no trem, nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, no trânsito e em nossas esferas privadas. Estas são pessoas difíceis ou de todos os cantos do mundo e de todas as esferas da vida simplesmente não sabem como se comportar. Ou talvez eles saibam, mas nem se preocupem em fazê-lo. Como lidamos com essas pessoas? Bem, acontece que os antigos estoicos têm algumas respostas. Lidar com pessoas difíceis é um tema comum na literatura estoica. Eles falaram sobre irmãos enganadores, maus pais, pessoas que empurravam nos banheiros públicos e aqueles que descarregavam suas boas maneiras e senso de higiene em um banheiro público. Então, o que podemos fazer em relação aos passageiros barulhentos e fedorentos, aos colegas de trabalho desagradáveis ou mesmo às pessoas abusivas ou narcisistas com quem partilhamos as nossas casas? No vídeo anterior, falamos sobre a escolha de ficar sozinho ou e por que tal escolha muitas vezes surge de experiências dolorosas do passado com outras pessoas. Este vídeo se aprofunda em como lidar com essas e outras pessoas difíceis, incluindo aquelas que cheiram mal, através das lentes da filosofia estoica e de algumas experiências pessoais relevantes. Depois que Epicteto foi banido de Roma, e junto com outros filósofos, ele viajou para Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde permaneceu pelo resto da vida. Em Nicópolis, ele fundou uma escola filosófica, e entre seus alunos estava um homem jovem e inteligente chamado Arriano. Sem Arriano, é provável que não estaríamos discutindo hoje o conceituado filósofo Epicteto, que escreveu uma vasta coleção de palestras e criou um livro de bolso com as lições mais importantes de seu professor. Uma dessas lições apresenta uma pedra angular da civilização romana, o banho. Os balneários públicos prevaleciam no Império Romano, e a cultura balnear romana, baseada na dos gregos antigos, espalhou-se por todo o Mediterrâneo. O banho era predominantemente uma prática social. Os romanos visitavam a casa de banhos para se encontrarem com amigos e convidá-los para festas, e os políticos moravam lá para coletar o apoio do povo. Mesmo os super ricos, que podiam pagar por espaços de banho privados, frequentavam os banhos públicos devido aos seus aspectos sociais. Os balneários proporcionavam aos cidadãos um local para fazer exercício, conhecer pessoas, relaxar e divertir-se. Mas você provavelmente já deve ter adivinhado, como uma grande variedade de pessoas frequentava espaços públicos tão lotados, não faltavam ascoburros, sabe, aqueles que jogavam água de propósito, vinham roubar ou acreditavam que o balneário era propriedade deles e se comportou de acordo. Sim, ao ler os textos estoicos, podemos ver que, em muitos aspectos, a natureza humana não mudou e que as pessoas difíceis são uma ocorrência atemporal. Então, o que Epicteto sugeriu a respeito de como lidar com as pessoas difíceis daquela época? Epicteto disse a seus alunos para lembrarem a natureza de suas atividades. Podemos atribuir características específicas a cada ação. No balneário, por exemplo, há coisas que podemos esperar quando vamos lá, mesmo que não gostemos delas. Pessoas espirrando água, empurrando outras pessoas, usando linguagem abusiva, gritando, intimidando ou dando balas de canhão, se isso existia naquela época. Tendo consciência destes aspectos inerentes ao banho, não devemos nos surpreender ao nos depararmos com eles. Então, o que devemos fazer, segundo Epicteto? Ele sugere que o ponto focal não deve ser apenas tomar banho, mas também manter a mente calma e sob controle. Cito, assim, você executará esta ação com mais segurança se disser a si mesmo, agora irei tomar banho e manterei minha mente em um estado conforme a natureza. E da mesma maneira em relação a todas as outras ações. Pois assim, se surgir algum obstáculo no banho,
você estará pronto para dizer: não era apenas tomar banho que eu desejava, mas manter minha mente em um estado conforme a natureza, e não vou ficar com ele se estiver incomodado com as coisas que acontecem. Fim da citação. Da mesma forma, podemos tratar o transporte público. De que natureza é esta atividade? O transporte público é sempre tranquilo e os assentos estão sempre disponíveis para todos? As pessoas são sempre amáveis e amigáveis no ônibus? Os trens sempre chegam na hora certa, sem exceção? Qualquer viajante provavelmente admitirá que, embora estas experiências positivas ocorram, elas não representam totalmente a natureza do transporte público. Em vez disso, há muitos aspectos desagradáveis, como pessoas faladoras, fedorentas e antissociais que tentam evitar tarifas, ocupam muito espaço e colocam seus telefones nos alto-falantes em um vagão de metrô lotado. Então, qual é a maneira estoica de usar o transporte público? Com base no verso de Epicteto, a resposta é dupla. Primeiro, antes de partir, os estoicos contemplam a natureza de viajar em transporte público. Em segundo lugar, os estoicos concentram-se em manter a mente calma enquanto participam da atividade. Portanto, ao pegar o ônibus, espere a possibilidade de atraso. Ao pegar o trem, espere encontrar pessoal hostil e passageiros desagradáveis. Marco Aurélio foi considerado um dos bons imperadores. Ele também era um seguidor da escola filosófica estoica. Como imperador, ele teve que lidar com muitas pessoas o dia todo, todos os dias, inclusive algumas bastante difíceis. Algumas pessoas foram rudes e exigentes, ou outros eram injustos e indignos de confiança. Ser imperador era um trabalho e tanto, e a responsabilidade era um fardo pesado. Imagine ser a pessoa viva mais influente, ou muitos invejam você e tentam tomar o seu lugar, e um vasto império depende de suas escolhas. Compreensivelmente, Marco Aurélio procurou uma saída, que, pelo menos parcialmente, assumiu a forma de um diário no qual escreveu as suas reflexões. Ele escreveu sobre fortaleza em tempos de necessidade, sobre o sentido da vida, sobre a natureza do ser humano e, sem surpresa, sobre como lidar com pessoas difíceis. De seus escritos, estudiosos estoicos posteriores até derivaram uma prática conhecida como o praemeditatio malorum, traduzida livremente como o visualização negativa, que explorei em profundidade em um vídeo anterior. Mas vejamos um exemplo curioso dos escritos de Marco Aurélio, nos quais ele insistia em não se incomodar com os odores corporais desagradáveis das pessoas. Ele afirmou: não se irrite com o cheiro ou o mau hálito das pessoas. Qual é o objetivo? Com essa boca, com essas axilas, vão produzir aquele odor. Mas eles têm cérebro. Eles não conseguem descobrir? Eles não conseguem reconhecer o problema? Então você também tem um cérebro. Bom para você. Então use sua lógica para despertar a dele. Mostre a ele. Faça-o perceber isso. Se ele ouvir, você terá resolvido o problema. Sem raiva. Fim da citação. O pensamento subjacente a esta abordagem é que, em última análise, não podemos controlar o comportamento de outras pessoas. Marco Aurélio percebeu que mesmo sendo imperador, ele não tinha poder total sobre seus súditos. Como provavelmente já experimentamos com as pessoas ao nosso redor, elas têm cérebro, vontade e liberdade de ação próprias. Se algo nos incomoda neles, só podemos apontar, expondo o assunto com clareza. Mas isso é uma garantia de que eles ouvirão? Não. Provavelmente, eles não se importam nem um pouco com o que dizemos. Algumas pessoas fedem e absolutamente não dão a mínima para isso. A menos que você possa forçá-los a tomar banho e passar desodorante, a higiene deles não está em seu poder. E assim, como diriam os estoicos, não vale a pena se preocupar. A propósito, se você estiver interessado em mais divagações minhas inspiradas na filosofia estoica, estes livros que contêm minhas obras coletadas podem interessá-lo. Eles estão disponíveis em formato brochura e e-book. Quando as pessoas apresentam comportamentos dos quais não gostamos, muitas vezes colocamos esses comportamentos sob uma lupa.
Um exemplo com o qual quase todos se identificam é a maneira como vemos nossos pais. Especialmente quando envelhecemos, tendemos a nos concentrar nas características ruins de nossos pais, ignorando as boas. Sim, alguns pais fizeram escolhas terríveis, outros não aceitam críticas e outros são intrometidos. São facetas que nos distanciam dessas pessoas. Não podemos desconsiderá-los, eles persistem em segundo plano sempre que nos comunicamos com eles. São essas características que tornam essas pessoas difíceis. E, infelizmente, muitas vezes não há muito que possamos fazer a respeito deles, porque só eles podem decidir mudar. Mas Epicteto exortou-nos a não desistir destas pessoas ainda. O Enchiridion partilha uma lição enraizada na tolerância, mostrando que todas as coisas, incluindo as pessoas, têm mais lados, além das suas mais características. Epicteto falou com um aluno que lutava com um irmão que tratava injustamente, seja com ele ou com outras pessoas. Então ele lhe deu a seguinte sugestão: tudo tem duas alças, uma com a qual você aguenta e outra com a qual você não aguenta. Se seu irmão é injusto e você tenta entender a situação pelo controle da injustiça dele, você está usando um controle que não funcionará. Segure a situação pelo outro lado, que ele é seu irmão e vocês dois foram criados juntos, e você pode lidar bem com isso. Fim da citação. Em muitos casos, por experiência pessoal, a mudança de perspectivas é muito útil. Às vezes, principalmente quando estou sozinho em meus pensamentos, pego minha mente ampliando o lado ruim das pessoas, transformando-as em vilões que vão causar estragos ao seu redor. A alça, como Epicteto a chamou, torna-se mais significativa do que a pessoa a quem está ligada. Então, o que ajuda é simplesmente focar no outro lado da pessoa, pois alguém é muito mais do que ser um idiota, um mentiroso, um idiota ou uma rainha do drama. Poderia haver aspectos complementares que ainda poderiam sustentar um vínculo, outras alças para carregá-lo. No entanto, às vezes a situação é tão ruim que não conseguimos carregá-la nem mesmo pelas alças que consideramos aceitáveis, algumas pessoas são tóxicas demais para estarem por perto. Se for esse o caso, continue assistindo. Imagine dividir sua casa com alguém que iniciou um incêndio que produz fumaça. Contanto que o fogo seja controlável e a fumaça tolerável, você não vê motivo para sair. Mas o que você fará quando a fumaça se tornar insuportável? Você vai ficar dentro de casa ou sair? Deixe-me compartilhar algo pessoal, algo contra o qual tenho lutado há muito tempo. Não falo com meu pai há mais de 5 anos. Éramos muito próximos, mas na primavera de 2018 cortei o contato, o que não foi sem razão, foi uma acumulação de experiências, algumas das quais são uma loucura quando as recordo. Meu pai retrata os critérios de transtorno da personalidade narcisista listados pelo DSM-5, embora nunca tenha sido diagnosticado oficialmente porque não acredita que tenha um problema, ao contrário do mundo ao seu redor, é claro. Independentemente do rótulo que lhe pertence, seu total desrespeito pelos limites pessoais, manipulação, mentira patológica, autoengrandecimento, obsessão por vingança e caminho de autodestruição, sem mencionar a destruição da vida de outras pessoas, eram grandes demais para minha capacidade de tolerar. Eu tive que escapar. Eu tive que sair. A ideia de que meu pai ainda é meu pai e, portanto, eu ainda deveria tê-lo em minha vida perdeu cada vez mais credibilidade à medida que os incidentes se acumulavam. E eu não fui a única vítima. Durante anos, contemplei as palavras de Epicteto: você tem naturalmente direito, então, a um bom pai? Não, apenas para um pai. E embora isso seja verdade, também devo reconhecer que há limites para o que se deve suportar. Em algum momento, basta. A vasta coleção de palestras gravadas de Epicteto chamada Discursos apresenta um símile sobre fumaça em uma casa, que é mais ou menos assim: alguém fumou dentro de casa? Se ele fumou moderadamente, ficarei, se for demais, vou lá fora. A comparação é geralmente explicada como um argumento que apoia o suicídio, dizendo que quando a vida se torna insuportável, não há problema em ir embora. No entanto, quando olhamos para as passagens que precedem o símile, parece que Epicteto se refere a pessoas difíceis,
pois contam uma história sobre alguém que não quer jantar na casa de alguém porque não suporta a sua ostentação. Assim, Epicteto concluiu: somente não faça nada como alguém que está sobrecarregado, ou aflito, ou pensando que está em uma situação miserável, pois ninguém o força a isso. Aqui, ele parecia enfatizar nossa capacidade de escolha. Ao lidar com pessoas difíceis, ou narcisistas, existe a possibilidade de sair? Se sim, podemos passar por aquela porta e nunca mais olhar para trás. Quando as pessoas nos machucam, podemos ter fantasias de vingança. E olho por olho parece justo. Se alguém nos prejudicou ou nos fez injustiça, não temos justificativa para lhe dar um pedaço do seu próprio remédio? Minhas relações com meu pai evocaram sentimentos semelhantes em mim. Durante anos, pensei em vingança, em como acertaria as contas. E eu certamente não usaria os mesmos métodos que ele. Minha ideia de vingança era o sucesso. Como filho, nunca fui bom o suficiente. Eu sempre fui o culpado, perpetuamente deficiente. Então imaginei que minha melhor vingança seria mostrar a ele, apresentar a ele que obtive mais sucesso do que ele jamais teve. Embora esta forma de vingança fosse construtiva e não visasse principalmente prejudicar alguém, ainda assim era vingança, ainda era alimentado pela raiva. Então sacrifiquei uma parte da minha felicidade para me vingar dele, o que, em retrospecto, era um tanto absurdo. Não apenas mantive minha dor desperta, mas também desperdicei minha energia perseguindo algo que estava fora de controle, o que estava provocando uma reação de meu pai. Minha reação desejada dele foi uma mistura de admiração, reconhecimento, arrependimento, aceitação e talvez, apenas talvez, um pedido de desculpas. Mas percebi que ele provavelmente nunca me dará essas coisas, não importa o quanto eu realize. Epicteto apresentou uma visão diferente sobre a futilidade da vingança. Em essência, ele via a vingança como desnecessária e um ato prejudicial a si mesmo. Se procuramos vingança por causa de uma lesão e algo que alguém nos fez, consideremos primeiro a sugestão de Epicteto para pensarmos sobre o que é lesão. O que é lesão? Quando alguém te trai, você fica ferido. Quando alguém corta sua mão, você fica ferido. Pelos padrões convencionais, você provavelmente consideraria tais eventos como lesões. Mas Epicteto afirmou que o dano real implica uma falta de moralidade nas ações da pessoa. Portanto, se alguém mente ou rouba de você, essa pessoa se feriu, pois prejudicou sua virtude, que é o verdadeiro e único bem segundo os estoicos. Epicteto declarou: pois se o bem reside no propósito moral, e o mal também no propósito moral, veja se o que você está dizendo não chega a algo assim, bem, e então? Já que fulano se machucou ao me fazer algum mal, não devo me machucar ao fazer-lhe algum mal? Fim da citação. A vingança é doce, é o que dizem, e embora isso seja verdade em alguns casos, a doçura costuma durar pouco. Se a virtude ou é ou não o único bem é motivo de discussão. Mas, na minha opinião, Epicteto tinha razão ao dizer que, ao ferir o homem que me feriu, eu me machucaria. É uma maneira diferente de dizer: nunca se rebaixe ao nível deles. Não vale a pena. Além disso, o dano pretendido pode nem sequer ocorrer, pois o sofrimento que esperamos infligir depende, em última análise, da forma como reagem às nossas ações e não está sob o nosso controle. Então é assim que os estoicos lidam com pessoas difíceis, inclusive aquelas que exalam mau cheiro. Como você lida com pessoas difíceis? Qual sugestão estoica você mais gosta? Por favor, deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir.